Boa noite a todos, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos dando início a mais uma reunião de oração e eu quero nesse momento convidar você para que você esteja tirando um tempo para orar ao Senhor, intercedendo. Colocarei os pedidos de orações e também você pode orar por aqueles pedidos que você conhece e que você já tem apresentado diante do Senhor. Faça essa oração, tire alguns instantes buscando a presença do Senhor. Dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos estudar o Salmo 57. Com esse salmo chegamos a 30 salmos estudados. Veja o slide do progresso do nosso estudo. Vamos para a leitura do texto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo escrito por Davi. As circunstâncias desse salmo é a circunstância da fuga. Davi estava fugindo de Saul, que tinha como intenção matá-lo, e ele está numa caverna. Essas informações nós temos no início do salmo, né, no título do salmo, na instrução para o canto. Ali nós encontramos nas Bíblias, pelo menos algumas Bíblias trazem essas informações. Salmo de Davi, quando fugia de Saul, estando ele numa caverna. Bom, por que Davi fugia de Saul? Precisamos lembrar rapidamente a história. Saul era rei de Israel e acabou desobedecendo ao Senhor, cometendo algo que não agradou ao Senhor, no fato da desobediência. Uma ordem foi dada, ele desobedeceu essa ordem, e assim Saul, diz o texto, foi rejeitado como rei de Israel, para que não reinasse mais em Israel. E assim Samuel acabou procurando a família de Davi, a família de Jessé, para ungir dentre os filhos de Jessé um rei.
e essa unção recaiu sobre a vida de Davi. A partir desse momento, Saul então começa a perseguir Davi, mesmo porque Davi já estava no exército do rei Saul e ele fazia as suas incursões militares, fazia as suas batalhas, né, travava as suas batalhas, e as mulheres começaram a cantar uma música em homenagem a Davi, dizendo que ele era mais tinha maior sucesso, né, do que Saul nas batalhas. E aí Saul, enciumado, também procurava, por isso, matar a Davi. E aqui Davi, então, em função de várias circunstâncias em que acontece esse atentado contra a vida dele, produzido pelo rei Saul, ele foge e ele está escondido. Ele passa a viver como um errante, um fugitivo, e ele está escondido numa caverna, e na caverna ele então compõe essa música, canta essa música para dizer da sua confiança e daquilo que ele esperava em Deus. Esse salmo ele pode ser dividido em duas partes. Por que nós dividimos o salmo em duas partes? Porque dois versículos se repetem no salmo. O salmo começa, né, versículos 1, 2, 3, 4. O quinto versículo, né, ele faz uma ação de louvor, de exaltação a Deus. Depois, do 6 até o 10, ele continua falando a respeito de algumas circunstâncias da sua vida, e o versículo 11, ele faz novamente, né, a mesma citação de louvor e exaltação do nome de Deus. E a exaltação é: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Primeira parte do Salmo. O que nós encontramos? A exposição da sua situação. Davi fala a respeito da sua situação. E nós temos algo que está marcado ali no Salmo, dizendo no versículo 4, ele dizendo da sua situação, até que passem as calamidades. Esta é a forma dele representar a sua situação de vida, vivendo em calamidades. O versículo 4 também fala a respeito da sua situação. Achava-me, ou acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Dessa forma, então, ele retrata a sua situação, as circunstâncias que cercam as suas vidas. Né? Algo que estava trazendo para Davi uma ameaça à sua própria vida. Nessa situação, Davi ele encontra refúgio em Deus. Ele estava escondido nessa caverna, que lhe poderia dar a sensação de segurança. Contudo, a manifestação do seu coração era de que ele de fato confiava em Deus, não na caverna. Né? Ele manifestava em quem ele estava colocando a sua confiança e lhe daria a verdadeira segurança. Tem misericórdia de mim, ó Deus, ele escreve. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. E aí então ele diz: clamarei ao Altíssimo, isso está no versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O segredo da confiança de Davi é o Deus Altíssimo, poderoso, que tudo controla. Davi tinha segurança, e a sua segurança é colocada em Deus, que exerce misericórdia e que dá o abrigo que ele necessita. Davi vai além da caverna, ou Davi vê além da caverna em que ele estava escondido. Né? Ele não tinha a sua visão apenas nas circunstâncias que cercavam a sua vida. O socorro de Deus é certo. Isso é enxergar além da caverna. O auxílio é enviado dos céus através da misericórdia e da fidelidade de Deus. Com esta certeza no coração, então Davi ele enaltece o nome de Deus. Né? Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Primeira parte do
do Salmo, ele retrata a sua situação. Ele está vivendo calamidades, olha para as pessoas que estão perseguindo e as vê como leões ávidos para devorar, tanto que ele faz a comparação de que os dentes são flechas e a língua espada afiada, e aí então ele coloca a sua confiança em Deus, não no esconderijo aonde ele estava. A segunda parte do Salmo, ele expõe novamente a sua situação, mas agora ele coloca o seu sentimento, né? Aquilo que passava no seu coração, aquilo que ele sentia, né? Versículo 6 diz: Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Agora ele coloca o sentimento de abatimento, né? Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Armadilhas, artimanhas, tentativas de prejudicar, decepções, enfim, tantas coisas acontecendo só poderiam acabar em desânimo. A minha alma está abatida. E é assim que nós nos sentimos em algumas circunstâncias das nossas vidas, vendo as dificuldades, os problemas, aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, nós nos sentimos abatidos, né? E Davi está colocando isso diante de Deus. A sua alma está abatida. E embora haja o desejo de que as armadilhas se voltem contra os seus inimigos, né, e nem sempre esse desejo traz alívio, ele afirma: minha alma está abatida. Como resolver esse problema? Como sair dessa situação, desse abatimento de alma, né? Dessa depressão, né? Dessa situação desesperadora, depressiva e melancólica? A alma abatida, a alma profundamente triste. Isso é fácil de compreender porque Davi tinha um bom relacionamento com Saul. E a partir de um determinado momento, e vocês devem lembrar de que Davi, em momentos de crises de Saul, ele dedilhava a harpa para que ele acalmasse. E num desses momentos ele quase foi morto, porque Saul tentou matá-lo com a lança, com uma lança, né? E assim a gente vai percebendo, né, o porquê que há o abatimento da alma em Davi, justamente porque ele tinha um apreço pelo rei, ele considerava o rei, era muito amigo do filho do rei, né, e esse rei tentou matá-lo por algumas vezes, né? Alma abatida, profundamente triste. Alguns, quando enfrentam uma situação como essa, bebem, né? Entram ou enveredam pelo caminho da bebida. Outros começam a usar drogas, né? Algumas pessoas se tornam extremamente depressivas e isoladas das pessoas, mas Davi procurou o caminho da fé. Firme está o meu coração, ele escreve. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. A verdade é que quem tiver essa estabilidade espiritual, mental e emocional terá sempre motivos para cantar louvores ao Senhor Deus, pois se coloca em situação de poder entender o caminho de Deus e sintonizar-se com Ele. Vamos lembrar o exemplo de Paulo e Silas, que presos, depois de açoitados, na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Davi chama a sua própria atenção. Ele diz: desperta, ó minha alma. Antes de acordar, quero estar acordado, atento.
né? Quero acordar a alva, né? Antes do dia nascer, já quero estar disposto, né? Desperta, ó minha alma, quero acordar a alva. A lira e a harpa também devem estar atentas, né? De prontidão para louvar o Senhor. É o louvor ao Deus Todo-Poderoso, é o louvor ao Deus Altíssimo, que faz com que o coração esteja firme. Percebam que não é apenas um cantar, mas é um louvor que parte de um coração que conhece a quem está louvando. Davi tinha um relacionamento profundo com Deus, de intimidade com Deus. Não é apenas uma experiência passageira, mas uma dedicação de vida. Não é apenas um louvor momentâneo produzido por algum encontro que talvez trouxe um certo ânimo e que logo em seguida já vai arrefecendo, terminando, acabando e passado alguns momentos, alguns dias, essa euforia de se louvar a Deus acaba por terminar, por enfraquecer e cair no esquecimento, né? Não é um louvor, não, uma experiência passageira, mas é a dedicação da própria vida, é a apresentação da vida diante de Deus. Por isso, o compromisso de não só cantar louvores, mas de cantar, render graças entre as nações, entre os povos. É o testemunho, né, que uma vida que confia em Deus apresenta aos que ainda estão distantes de Deus, cuja misericórdia é imensa, cuja fidelidade é extrema. Por isso, mais uma vez, ele enaltece a Deus. Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Quando nos deparamos com situações difíceis nas nossas vidas, situações essas que nos fazem fugir para uma caverna, lembremos desse salmo e tenhamos a nossa visão para além da caverna, para além das dificuldades, dos problemas e das aflições. Rompamos em um cântico de louvor a Deus e debaixo de suas asas encontraremos abrigo seguro, socorro e consolo, pois sua misericórdia e sua fidelidade nos assistirão. Que Deus seja exaltado. Este é o Salmo 57. Agora quero convidar vocês para mais um tempo de oração, mas agora uma oração onde tenhamos as condições de cumprir parte da história desse salmo, que é exaltar o nome de Deus. Gostaria que você, né, juntamente com a sua família, né, ou se você estiver sozinho, isso não importa, mas que você estivesse procurando exaltar o nome do Senhor, né? Fazer como Davi fez, né? Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. E cantar louvores ao Senhor, dar testemunho para as pessoas de que esse Deus a quem servimos, né, é o Deus que nos dá a verdadeira segurança. Nossa segurança não está em nenhuma outra coisa, nenhum outro objeto, muito menos em um local, mas a nossa segurança está em Deus. Portanto, tenha um momento de oração onde você possa exaltar o nome do Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, chegamos ao fim da nossa reunião de oração e estudo bíblico, uma breve meditação no Salmo 57, e lembrando os irmãos e irmãs que domingo nós temos, né, o nosso estudo na escola, no horário da escola dominical, ainda será através de vídeo, e também o culto à noite, né? Quero já adiantar
aos irmãos que o conselho esteve reunido e estamos preparando a volta dos cultos presenciais para o dia 19 de julho. Os irmãos aguardem informações mais detalhadas do procedimento para que voltemos com os nossos cultos presenciais. Deus abençoe a todos, tenham uma semana abençoada na presença e com a bênção de Deus. Oh, que paz perdemos sempre.